comentar sobre o que aconteceu hoje ali com o presidente indo ao STF. É muito importante isso que aconteceu hoje e nós temos que saber a grandeza disso daí e o verdadeiro significado. Eu fico muito feliz que vocês estão aqui no canal e fico muito feliz também de nós estarmos acompanhando a política de uma forma ali muito próxima. E aquilo que a gente tem falado aqui nos nossos vídeos tem se mostrado aí aquilo que realmente está acontecendo. Quem acompanha o Comunicação e Política nos últimos dias, por exemplo, hoje é quinta-feira, de segunda-feira para cá, o que eu falei para vocês acerca das conversas que os generais tiveram com o STF, da conversa que a Força Armada e o Palácio do Planalto teve com o STF e também com o Poder Legislativo. Eu tenho falado para vocês, ontem eu falei isso aqui junto com o Rafael e mais especificamente no dia 5, né? Hoje é quinta-feira. Na terça-feira a gente fez uma transmissão aqui que eu estava bem feliz, bem satisfeito e eu compartilhei com vocês aí a motivação, né? A razão aí da minha alegria, da minha paz ali naquele dia. E eu estava falando para vocês isso que a gente viu se consolidar hoje. E aí eu peço para vocês, dê um voto de confiança ao Comunicação e Política. Eu sempre tento fazer valer aqui a tua inscrição nesse canal. Você que é inscrito no Comunicação e Política, você sabe, o nosso lema aqui eu trabalho o tempo todo buscando informação para que você não passe dor de barriga aí no teu estado, aí no teu município. Você que está longe de Brasília, não sabe o que está acontecendo porque está longe, fisicamente longe aqui de Brasília, conte com a nossa leitura e conte com o nosso apoio para poder levar para você um pouco de informação. Pessoal, o que o Jair Bolsonaro fez hoje? Ele sai ali do Palácio do Planalto e vai até ao STF. Vai até o STF para poder conversar com o Toffoli. Por que ele foi a pé? Por que o Bolsonaro saiu a pé junto com o pessoal da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, junto com o Paulo Guedes, junto com empresários? Por que ele fez isso? Por que ele foi para o STF a pé? Por que ele não fez o que se faz há mais de 100 anos no Brasil? Pessoal, nós temos a situação hoje no Brasil, que é a situação de que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, eles já foram informados por parte do Poder Executivo e das Forças Armadas que o Brasil precisa urgentemente retomar o seu andamento natural, o seu desenvolvimento natural. Quando o Jair fez aquele pronunciamento falando que a partir de agora, a Constituição no Brasil será cumprida radicalmente, a qualquer custo. Foi no domingo que nós estávamos na manifestação, eu estava cobrindo a manifestação ao vivo, e aí eu sentei ali na frente do Congresso, eu sentei no gramado, ao vivo junto com vocês, eu sentei no gramado ali numa sombra, e a gente ficou batendo papo. E o Celino pegou e falou pra gente ali, ao vivo na live, né? O Celino foi digitando o que o presidente estava falando e ali eu fiz um comentário. Assim que o presidente disse, nós vamos cumprir a Constituição radicalmente a qualquer custo, eu falei para vocês na mesma hora. O presidente está falando isso por dois motivos. Ele tá falando isso porque amanhã, segunda-feira, né? Amanhã ele vai nomear o próximo diretor da Polícia Federal. E o que eu falei para vocês lá, sentado lá no gramado ao vivo, assim que o presidente falou? Amanhã ele vai nomear o próximo diretor da Polícia Federal e provavelmente não será o Ramagem. Porque pelo que eu tenho escutado, será uma pessoa indicada pelo Ramagem. E aí eu disse a segunda leitura relacionada àquela fala do presidente da República. Eu falei, e ele vai reabrir o comércio. Foram as duas informações que eu dei ali para vocês naquele momento. Foi reabertura do comércio e a nomeação do novo diretor da Polícia Federal. Gente, o que nós estamos vendo aí hoje? O que o presidente foi fazer lá no STF? O presidente foi no STF falar de reabertura do comércio. O Jair foi ao STF falar sobre a retomada do crescimento, a retomada da indústria, do comércio, do trabalho.
da liberdade individual de conquistar o seu espaço no mercado de trabalho e gerar riqueza para si e para o Estado. E o presidente foi a pé. Por que ele foi a pé? Porque já foi conversado, pessoal, saiba como que funciona a República. As decisões nunca são tomadas na reunião em si. O Bolsonaro não chegou ali para o Toffoli e naquela hora entrou ali no STF e falou: Toffoli, vem cá, vamos falar sobre a reabertura do comércio? Isso não existe, pessoal. Quando o presidente da República vai ao STF para falar sobre a abertura do comércio, é porque ele já falou anteriormente. Ele já fez essa reunião. Na política, sempre que alguém vai a público dar uma informação, é porque aquela informação já foi dada. Nos bastidores, nos escritórios, nos gabinetes, nos restaurantes, nas casas oficiais do presidente da Câmara, do Senado, da presidência. O presidente foi ali fazer um ato público. Ele não foi ali conversar com o Toffoli. A conversa já tinha acontecido. Ele foi ali em um ato público. E o que foi o ato público do presidente Bolsonaro indo ao STF? Foi um ato público que se iniciou no 3º andar do Palácio do Planalto hoje. O presidente Bolsonaro, antes de descer para ir ao Palácio do Planalto, e eu já presenciei isso pessoalmente ali dentro do Palácio do Planalto, ele anunciou: olha, avisa o pessoal da segurança, nós vamos ao STF e eu quero ir a pé, cruzando a Praça dos Três Poderes. O presidente anuncia isso para a segurança desce do 3º andar até o térreo e no térreo avisa o pessoal da entrada e nisso jornalistas já ficam sabendo. E jornalistas se colocam de prontidão para fazer a transmissão desse evento histórico. Do presidente da República saindo a pé, junto de generais, de major, de segurança, junto do Paulo Guedes, junto de grupo de empresários. Olha só, grupo de empresários. O presidente da República sai do Palácio do Planalto, atravessa a Praça dos Três Poderes, passa ali na frente, à frente do busto do Juscelino Kubitschek, chega até o Supremo Tribunal Federal e se reúne com o presidente do Supremo Tribunal Federal, fazendo uma transmissão à luz do dia, ao vivo pelo Facebook. Pessoal, é preciso entender os símbolos para que a gente consiga ter o verdadeiro significado de tudo que está sendo passado para nós. O Jair hoje colocou diante de toda a população brasileira a realidade. E a partir de então, a realidade agora está patente a todos do que verdadeiramente acontece na República Federativa do Brasil. Você tem a Força Armada apoiando o Poder Executivo, você tem o Poder Executivo democraticamente eleito e representando a vontade popular, ou seja, a soberania popular. A soberania popular está, a partir de hoje, voltando à República. Você sabe o que? Você acompanha comunicação e política, você sabe o que é soberania popular? A soberania popular volta a ter vida na República Federativa do Brasil após aquilo que até então era apenas uma ameaça do Jair Bolsonaro. A Constituição será cumprida radicalmente a qualquer custo. Aquilo que naquele momento era apenas uma ameaça, uma promessa, hoje se torna realidade. E o presidente da República, chegando na reunião, junto com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele anuncia a necessidade urgente de reabertura do comércio. E você viu a explanação do Toffoli? Você viu a postura corporal do Toffoli? Você viu a linguagem do Toffoli? Você viu o nervosismo do Toffoli? Você conseguiu ver a diferença do Toffoli falando ali ao lado do presidente e o Toffoli falando na mesa pomposa da presidência do Supremo Tribunal Federal? Você conseguiu ver a diferença? Num ambiente muito mais hostil, muito mais glamuroso que é o plenário do Supremo Tribunal Federal, o Toffoli se sente em casa. Mas numa salinha comum, ao lado do presidente da República, ele se sente um menininho, colocado no canto,
tremendo, gaguejando, falando um monte de bobagem, sendo totalmente prolixo e repetitivo na sua fala, e o Jair tranquilamente ao lado dele, só escutando, só ouvindo e deixando o Toffoli falar o que ele queria. No fundo, o Toffoli falou e não disse nada. No fundo, o Toffoli falou, e a única coisa que você consegue tirar toda aquela prosopopeia do Toffoli é que ele disse amém. Amém para o Jair Bolsonaro, amém para o Paulo Guedes, e o Jair Bolsonaro na porta do Supremo Tribunal Federal coloca o Guedes lá em cima. O Guedes, que na semana passada estava sendo a boca pequena aí, estava quase saindo do governo. O Guedes, que depois da saída do Sérgio Moro, foi assediado pelo João Dória, governador do estado de São Paulo, querendo que o Paulo Guedes saísse do governo para que o governo Bolsonaro ruísse de vez. O Guedes, que até então os liberais, a turma do dinheiro do mercado financeiro estava dizendo, o Toffoli o Paulo Guedes é o próximo a sair. O Paulo Guedes hoje foi colocado num pedestal pelo presidente Bolsonaro. E o presidente por diversas vezes disse, a voz da razão em matéria de economia não sou eu, é este homem aqui, Paulo Guedes. Gente, eu peço a vocês, não fica passando raiva, não fica passando nervoso com canal idiota, com jornalista idiota, com gente que fica escrevendo texto no Facebook idiota. Ah, porque agora acabou. Ah, o governo Bolsonaro acabou. Ah, e fulano é corrupto, fulano é ladrão. Bolsonaro fez acordo com o Centrão. Ah, o Mourão vai derrubar o Jair. Gente, para de sofrer, pelo amor de Deus, é o que eu te peço. Para de sofrer e começa a falar sério. Para de sofrer e vamos virar gente, vamos virar adulto, conversando como adulto. Porra, acompanha o que a gente tem falado aqui no canal. O que nós temos falado no canal o tempo todo. Saiba que na semana passada, aqui no canal eu contei para vocês a conversa que o general Heleno, os comandantes das Forças Armadas tiveram com Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Nessa semana, foi a vez do Toffoli. Conversando com as Forças Armadas, que deixaram claro para ele que basta, chega, não vai haver mais essa destruição da República. Agora, esse é outro ponto que eu imploro para você, entenda esse ponto, senão você vai continuar entendendo errado. Aqui o ponto não é a defesa do Jair, não é a defesa do presidente Bolsonaro, é a defesa da República. A República está sendo colocada em risco por esse posicionamento do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre e do Toffoli. Esse posicionamento de ministros que individualmente tentam destruir a República. Então, a parte que cabe à República, que é os três poderes na capital federal, essa parte está sendo pacificada. Ah, Fernando, se está sendo pacificada, então por que o Maia ainda está rebelde? Gente, entenda o campo de ação do presidente da República. Entenda o campo de ação das Forças Armadas. Entenda o campo de ação constitucional, institucional e o campo de ação individual. É impossível você obrigar cada indivíduo da República a concordar com o governo, e nem é correto. O ponto que nós queremos não é fazer com que cada indivíduo da esfera pública concorde com as pautas do governo federal. Isso não é correto. Não é por aí que nós temos que ir. Há de haver no Brasil a oposição. É necessária a oposição. Tem que ter oposição, sim, e que a oposição seja cada vez de um nível melhor. Que a oposição represente cada vez mais uma parcela da sociedade que não concorde com o governo, mas que é uma parcela da sociedade inteligente, honesta e que quer o Brasil desenvolvendo e sendo um sucesso. Não pense você que quando o Jair Bolsonaro pacificar
essa briga que estava tendo até então, nós não teremos mais críticas ao Jair. Teremos sim. O Rodrigo Maia é alguém que vai brigar até o fim, diferente do Alcolumbre. Nós temos pessoas como o Gilmar Mendes que vão brigar até o fim, diferente do Fux, diferente do Toffoli. Nós temos pessoas que vão brigar sim com o Bolsonaro até o fim, como por exemplo o Witzel e o Dória, vão brigar até o fim, diferente do Caiado, diferente do Ibanez. Gente, entenda como funciona a política, entenda como funciona a república. Aí eu quero comentar aqui um outro ponto de algumas pessoas que me mandam mensagem falando algo que, vamos lá, mais um ponto que todo mundo precisa entender.